Aqui uma outra forma de fazer. Ali, isso. É o seguinte, gente. Eu vou testar uma maneira de fazer hoje que possa me permitir um pouco mais de liberdade de conversar com vocês. Eu gosto de dar aula em pé, então não consigo muito ficar sentado. Eu vou tentar ver se eu faço essa aula com vocês em pé e conversar com vocês sobre a aula de hoje. Bom, a intenção da aula de hoje é a gente começar a conversar um pouco sobre esse conceito de tecnologia, sobre o que é tecnologia e qual é a relação que ela mantém com o teatro. Então é bem o título mesmo dessa aula, né? A tecnologia e qual é o seu emprego no teatro, digamos assim, né? De que maneira que a gente pode pensar essa relação teatro e tecnologia. Como eu tinha explicado na aula anterior, a minha ideia eu vou apresentar para vocês, inclusive eu preparei aqui um pequeno PowerPoint que que vocês possam acompanhar essa aula, eu também possa me guiar aqui na orientação da aula. Pensei em fazer mais ou menos aquele bloco que eu tinha conversado com vocês na aula anterior. Eu falo um pequeno período aí, tipo uns 15 minutos, eu faço uma exposição inicial de uns 15 minutos, e depois paro, vejo aí o que vocês estão entendendo da matéria, continuo, depois faço uma outra exposição, paro mais um pouco, e aí a gente deixa um período no final para conversar sobre a aula como um todo, né? O que vocês estão entendendo da aula como um todo e de que maneira que a gente pode prosseguir. É isso. Tudo bem para vocês? Eu vou fazer agora, então, que tem gente pedindo para entrar, vai pedindo para entrar, eu vou deixando. Eu vou compartilhar com vocês. Ver se eu compartilho com vocês essa... Não, não é isso. Gente, é porque esse negócio aqui de compartilhar a tela é um negócio, né? Na hora que eu estava testando, estava tudo certo. Aí agora, na hora de mostrar para vocês, acontece isso, né? O que aconteceu aí, Ernesto? Uai, eu fico apertando compartilhar a tela e está falando assim, não é possível compartilhar a tua tela. É porque às vezes o anfitrião configurou para não. Uai, o anfitrião sou eu. Que coisa, cara. Fica passando para nós o quê? O que fica passando para vocês? Ernesto, manda para outra pessoa e essa pessoa compartilha a tela e fica passando o slide, Botafé? Mando para O outra vídeo, pessoa? não sei. Como assim eu mando para outra pessoa? O que você quer compartilhar pra gente? Uai, mas eu mando como? Mandar pelo WhatsApp, moço. E essa pessoa que vai compartilhar. Pelo Porque às WhatsApp. vezes, por você estar gravando, você não consegue compartilhar a tela. Aqui está dizendo aqui, ó, você precisa conceder as permissões para compartilhar a tela, mas ele não fala assim, conceda. Pode, simplesmente não deixa. Para quem é que eu falo isso, né? Ele fica falando que eu preciso, mas não diz. Então vou passar aqui o WhatsApp vou passar pelo WhatsApp para vocês. Aí vou mandar lá no grupo. Também não sei se eu consigo mandar no grupo isso aqui, não sei se está muito pesado ou não. E aí alguém coloca na tela, tá bom?
Que curioso, né, gente? Eu mandei lá, vocês receberam? Sim, recebeu. Tá baixando aqui. Se alguém puder falar assim, eu apresento aqui e tal, não sei o quê. Rolou, Ernesto? Ou não? Eu enviei no nosso grupo, pelo WhatsApp do nosso grupo. Aí eu estou vendo se alguém baixa aí e abre para mim, entendeu? Alguém quer fazer isso para mim? Pode ver. Vou abrir Porque aqui para. aqui eu simplesmente não consigo compartilhar a tela. Ele não está me permitindo compartilhar a tela. O nome disso daí é autocensura, Ernesto. É autocensura, pode ser. Eu vou tentar Simplesmente... abrir aqui, Ernesto. Vou tentar Oi, compartilhar a manda tela. pra gente no e-mail, cara. Daí a gente abre aqui. Tá lá no grupo. Ué, eu mandei no WhatsApp. É mesmo? Então vamos abrir, gente. Eu abro aqui também. Peraí. Tuane, eu já baixei, talvez eu possa conseguir compartilhar. Você já Você conseguiu? compartilha aí, Jonas? Não compartilhei não, porque eu não sei fazer muito isso. Mas compartilha aí então, por favor. Sim. Pronto, é exatamente isso aí que vocês estão vendo, que o Jonas está compartilhando. Como vocês podem ver aí, nesse compartilhamento do Jonas, ele não está compartilhando ele inteiro, está compartilhando só uma parte, não é isso? Ou ele está inteiro para vocês? Agora sim, apareceu inteiro. Bom, é o seguinte, então, eu vou tentar falando aqui, as questões estão colocadas nesse PowerPoint, e vou pedir para o Jonas ir passando aí para mim à medida que eu vou falando. Tá bom, Jonas? Massa, Jonas? Sim, é porque eu tava com o microfone desligado, sim, ok. Então vamos lá. Começando aí a ideia da gente conversar um pouco sobre essa questão, como eu estava falando com vocês, tecnologia e seu emprego no teatro, é bem isso que está aí nesse primeiro slide. Pode passar para frente, Jonas. Bom, aí o que acontece? Aqui, um primeiro momento para a gente poder fazer essa conversa aqui é exatamente a gente pensar sobre a questão da tecnologia do teatro. A primeira questão a gente colocar é: existe uma questão da tecnologia no teatro? Né? Eu tinha pensado em começar por outro ponto, já começar direto no tema, digamos assim, da aula, mas eu pensei meio de começar por aí, que é a gente falar assim, existe uma questão da tecnologia no teatro? Existe alguma questão que está colocada para o teatro com relação à tecnologia, ou da tecnologia com relação ao teatro, né? Por que esse tema surge? De que maneira que surge esse tema? O que ele tem a dizer ao teatro? Então, uma primeira percepção que a gente deve ter é que essa discussão sobre a presença da tecnologia no teatro, ela se dá especificamente a partir do momento, ela só começa a se dar no teatro, a tecnologia começa a ser uma questão para o teatro, a partir do momento em que você tem espetáculos que começam a dar grande importância à parte técnica e à parte tecnológica nas suas montagens, né? No momento em que você vai fazer a montagem, a questão técnica e a questão tecnológica passam a ter uma importância muito grande. E isso vai se colocar como uma questão para o teatro de uma maneira bem dialética, digamos assim, bem contraditória, mas ao mesmo tempo bastante interessante. Você vai se colocar... Alô, vocês estão me escutando? Isso vai se colocar como uma questão para o teatro, né? No momento em que mais ou menos na década de 60, em que você começa a ter experiências teatrais que vão
que vão, experiências teatrais que vão questionar essa questão da tecnologia no teatro. Os espetáculos que começam a dar uma importância muito grande à tecnologia, eu coloquei alguns aí de exemplo, você tem desde do princípio mesmo do uso da tecnologia, de uma tecnologia mais avançada no teatro, aí, com Stanislavski, por exemplo, que é um cara que já começa a fazer montagens teatrais usando os aparatos tecnológicos que ele tem à mão ali, uma quantidade de aparatos já considerável, né, para realizar os efeitos que ele quer de criação de um teatro mais realista, mais naturalista, mas a gente também tem essa figura, que é uma figura um pouco esquecida, que as pessoas não conhecem muito, que é o Max Reinhardt, que é um cara, ele é austríaco, e ele é um diretor que fez muita coisa, inclusive ele vai para Broadway depois, e ele fez muita coisa na Alemanha, fez muita coisa na Áustria, e ele é uma referência do Piscator, por exemplo, que está aí. Na verdade, o Piscator é uma referência contrária, porque ele e o Max Reinhardt, eles vão brigar um pouco, vai ser um contra o outro, mas o Max Reinhardt é um cara que mexe com um tipo de espetáculo grandioso, ele começa a fazer coisas muito grandiosas. O próprio Piscator vai fazer coisas com utilização de muita tecnologia, e o Brecht também, apesar do Brecht ter nuances aí que depois, mais para frente, a gente pode conversar. De toda maneira, tudo isso vai desembocar também num tipo de teatro produzido nos Estados Unidos, na Broadway particularmente, que é o tipo de teatro que até hoje a gente consegue encontrar lá nos Estados Unidos, na Broadway, que é um teatro que faz uso da tecnologia de uma maneira muito intensa. Então é nesse momento aí que a tecnologia passa a ser uma questão para o teatro, né? Passa aí para frente para mim, Jonas. Então a gente pode começar aqui conversando sobre quais são as posições que existem com relação a essa questão da tecnologia no teatro. Que questões que estão colocadas para quem quer mexer com a questão da tecnologia no teatro. Então, eu levantei aqui 3 questões que são, na verdade, digamos assim, posições contrárias ao uso da tecnologia no teatro, posições que questionam a tecnologia no teatro, posições que colocam em xeque o porquê de usar a tecnologia no teatro e se existe ou não, como eu estava dizendo, se existe ou não uma questão da tecnologia no teatro. Então, uma primeira posição é uma posição que diz o seguinte: o teatro sempre incorporou a tecnologia do seu tempo. Então é aquela coisa de falar assim, a carroça do Thespis, né, que já tinha tecnologia. Então o Thespis, a ideia do Thespis ser aquele primeiro ator grego, que é o primeiro cara que vai criar o teatro, e ele vai andar pela Grécia com uma carroça. Pelo que dizem, é uma carroça que já tinha lá uma série de tecnologias colocadas dentro dessa carroça. Então, é a ideia de dizer que o teatro sempre incorporou a tecnologia do seu tempo. Então, é uma ideia segundo a qual a tecnologia ela tem uma essência basicamente eterna, né? E não há nenhuma diferença entre usar uma alavanca, por exemplo, ou um dispositivo de captação de movimentos em cena. Então, é uma ideia do seguinte, de falar o seguinte, a tecnologia o teatro sempre usou a tecnologia no teatro. Então, não tem muito uma discussão a ser feita. Se desde a Grécia se usa tecnologia, do mesmo jeito, hoje em dia se usa a tecnologia do nosso tempo. Na Grécia se usava a tecnologia da Grécia, hoje em dia a gente usa o nosso tempo. Então, uma ideia meio do tipo seguinte, que é de entender a tecnologia como não sendo o elemento que vai transformar o teatro, né? Mais um instrumento que eu estou usando no teatro. Um outro tipo de posicionamento diz respeito a isso aí que eu estou colocando: a tecnologia deve se submeter ao teatro. A ideia de que a tecnologia deve servir ao teatro. Então, aqui, de certa maneira, é uma visão contrária, que diz que o teatro é que tem uma essência basicamente eterna, e que segue, ou que pelo menos segue uma lógica interna de desenvolvimento. A tecnologia não teria nenhuma importância especial, nenhuma importância diferencial, não teria nada de diferencial na tecnologia em relação a qualquer outro elemento que pudesse modificar o teatro. Então é a ideia do seguinte, eu só vou usar a tecnologia no teatro se ela me permitir fazer alguma coisa com ela. Então, se ela me permitir, por exemplo, a contar uma história. A minha ideia de teatro é que eu tenho que contar uma história, e eu vou usar a tecnologia se ela me permitir
contar a história, né? Ou então vou usar a tecnologia se ela me servir para alguma coisa. Então, essa ideia de submeter a tecnologia à sua ideia de teatro. É uma ideia, basicamente, como eu estava dizendo também, tem relação com essa anterior, que é a de que você não entende a tecnologia como um elemento capaz de mudar o teatro. Eu não estou trazendo a tecnologia para que ela seja um desafio para mim. Se ela for comportada, se ela estiver certinho no canto dela, se ela não me causar nenhum problema, tudo bem, eu uso a tecnologia, senão eu não uso. E uma última forma de entender essa questão da tecnologia, uma última forma, entre outras possíveis, né, é que a ideia de falar que o teatro é uma mídia, tanto quanto outras mídias. Então, por exemplo, como as mídias audiovisuais, o cinema, a televisão, a própria internet, que hoje em dia a gente pode conversar sobre ela como uma mídia, o teatro já seria uma mídia da mesma maneira como essas outras. E que é uma posição, na minha opinião, pelo menos, que faz um pouco uma confusão entre essa ideia de tecnologia, mídia e recursos audiovisuais, né, porque a mídia e os recursos audiovisuais elas não são necessariamente a mesma coisa, e nem a tecnologia e a audiovisual, elas, é um pouco do que a gente vai conversar hoje, o que é tecnologia, mas fundamentalmente, na minha opinião, há uma certa confusão dessas ideias, e também uma minimização do conceito de mídia, essa ideia de que o teatro sempre foi mídia, e isso é uma ideia, na minha opinião, errônea sobre o conceito de mídia, e que é um pouco a aula que a gente vai dar na próxima semana. Pode passar, Jonas. A questão da tecnologia do teatro, pelo menos a maneira como eu coloco para mim a questão da tecnologia do teatro, ela não se trata exatamente de uma discussão sobre incorporar ou não a tecnologia no teatro. Quer dizer, o que está colocado para o teatro, dessa relação teatro-tecnologia, não diz respeito a se eu devo ou não devo incorporar tecnologia ao teatro, se eu devo ou não devo colocar tecnologia dentro do espetáculo teatral. Mas, é o que eu estou colocando aí, é mais uma pergunta que a gente poderia dizer como o teatro se posiciona diante da tecnologia. De que maneira que o teatro se posiciona com relação à tecnologia. Para pensar dessa maneira, para a gente pensar de que maneira que o teatro pode se posicionar em relação à tecnologia, tem algumas questões que a gente precisa passar por elas, digamos assim. Uma primeira que é como funciona ou como se organiza a tecnologia. O que é a tecnologia? É um pouco a missão que a gente tem hoje aqui, né? Se a gente não sabe, se a gente não tem um conceito da tecnologia, se a gente não tem um entendimento sobre o que é tecnologia, se a gente não sabe como é que ela se organiza, se a gente não sabe como é que ela se desenvolve, a gente não tem a menor condição de pensar sequer se o teatro precisa ou não se relacionar com a tecnologia, precisa ou não se posicionar diante da tecnologia, né? Uma outra questão que está colocada para essa perspectiva é se a tecnologia tem uma importância tão grande assim na sociedade, a ponto de justificar a necessidade do teatro se posicionar em relação a ela. Então pensar mesmo assim, será que a tecnologia é algo na sociedade contemporânea que é tão importante assim, é tão diferente de outros elementos da sociedade, a ponto de que o teatro precise se posicionar, né? O que a tecnologia tem de especial que o teatro precisa se posicionar em relação a ela, e não necessariamente em relação à ciência, por exemplo, à medicina, ou a qualquer outro ramo, a qualquer outro campo da vida humana em sociedade atual, né? Se a tecnologia tem alguma coisa em especial que faça com que ela, com que o teatro precise se posicionar em relação a ela. E, finalmente, uma outra questão que está junto disso aí é se há alguma coisa no teatro que o diferencie de outros campos na discussão sobre a tecnologia. Aqui é basicamente o seguinte, o que só o teatro pode trazer para a tecnologia? Que tipo de contribuição só o teatro pode trazer para o campo tecnológico, para a discussão da tecnologia na sociedade contemporânea? Que discussão que só nós podemos trazer que essas outras áreas não trazem? A ciência, a medicina, ou qualquer engenharia, ou qualquer outro campo de vivência humana, o que o teatro traz que esses outros campos não trazem, né? São questões que eu acho que estão colocadas para quem queira discutir a questão da tecnologia no teatro. Jonas, pode passar.
Bom, eu vou começar agora um pouco a falar realmente sobre essa relação, um pouco do conceito de tecnologia e de que maneira que ela vai se relacionar com o teatro. Até aqui está tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa sobre essa primeira parte que eu já falei? Pode falar. Ninguém? Eu quero falar. Júlia. Essa visão de tecnologia que a gente está discutindo é muito das mídias mesmo, né? Tipo, porque se pensar a ciência, a medicina, tudo incorpora a tecnologia da época, né? Então a gente, enfim, é isso, tudo é tecnologia, né? Tipo, tudo que existe no mundo que a gente, ser humano, usa é tecnologia, né? Tipo, descarga, sei lá. Tipo, descarga. É. Então, Júlia, o que acontece é o seguinte, na verdade, a tentativa da aula hoje é exatamente a gente entender o que é tecnologia, de saber diferenciar o que é tecnologia de mídia. Eu não estou falando exatamente de mídia nesse momento. Aliás, eu acho que é fundamental a gente entender que mídia é uma coisa, tecnologia é outra, né? A mídia pode fazer uso de tecnologias, a mídia, na verdade, é em si um tipo de tecnologia, mas ela não abrange todo tipo de tecnologia. Então, a ideia hoje é exatamente a gente tentar ver, entender um pouco o que seria a tecnologia. Tá. Beleza? Bom, vamos continuar e ver se a gente consegue chegar aí em algum lugar e tal, e surtir outros debates, outros questionamentos, né? Então, vou começar falando um pouco sobre a relação entre... como é que isso vai se dar na Grécia Antiga, né? Então, é por isso que está aí esse título que eu estou colocando aí, Tecne e Ars na Antiguidade. Vou começar aqui falando, obviamente, da Grécia Antiga. A Grécia Antiga é o berço do teatro, pelo menos da maneira como a gente entende o teatro hoje em dia, do nascimento do teatro, da maneira como ele se consolidou, ou a maneira hegemônica de fazer teatro no Ocidente. Nasceu lá, é o berço do teatro, e é também o berço de uma série de conceitos, né? De uma série de ideias que estão relacionadas entre si, que é um pouco que a gente vai falar agora. Elas são essas ideias aí, tecne, episteme e poiesis. É um conjunto de ideias que também nasce nessa situação grega. Pode passar, Jonas. Bom, a tecne. Não existe uma noção de tecnologia na Grécia Antiga, pelo menos não da tecnologia da maneira como a gente entende hoje em dia, da maneira que a gente fala sobre tecnologia hoje em dia. Esse conceito, essa noção de tecnologia não existia na Grécia Antiga. O que existia na Grécia Antiga e que poderia mais se aproximar do conceito de tecnologia é o que eles chamavam de tecné, ou tecne, né? E a tecne é um tipo de conhecimento, é uma forma de conhecimento que diz respeito a uma atividade prática. É um conhecimento teórico prático, você aprende na prática, mas ela tem um lado de teoria, tem um lado de você pensar naquilo que você vai fazer, mas ela é uma atividade prática, ela é uma atividade específica. Então, seria mais ou menos uma técnica, o que a gente poderia chamar de técnica, né? Tecne seria uma técnica de como fazer alguma coisa, de como você agir sobre alguma coisa, de como você fabricar alguma coisa. Então, como eu estava dizendo, é um conhecimento ligado a uma atividade. Então, por exemplo, você tinha, na Grécia Antiga, você poderia chamar que você tinha uma tecne ligada ao magistério, por exemplo, que é você saber dar aula. Você ser um bom professor seria você ter a tecne do magistério, você dominar a tecne do magistério. A marcenaria, que é um pouco mais óbvio essa relação com a técnica, né, de você saber fazer alguma coisa. Então, você é um marceneiro, você sabe fazer uma mesa, você sabe fazer uma cadeira. A engenharia, você também tem o cara que é ligado à técnica da engenharia, de você saber construir coisas, de saber construir uma casa, construir uma ponte. É um conhecimento prático sobre como construir essa ponte, sobre como construir essa casa. Você tem, inclusive, a política e a medicina, elas eram entendidas como tecne,
como técnicas, né, de como você administrar bem a cidade, por exemplo, seria a técnica política, você saber lidar com, você ser um bom político, é você dominar a técnica da política. E até a própria medicina tem esse entendimento de uma técnica, como se a medicina fosse uma espécie de técnica. A medicina é mais ou menos como se fosse assim, o ser humano, o normal do ser humano é você ter saúde. Se você está doente é porque alguma coisa descompensou. O médico, que é o técnico da saúde, é o cara que vai saber, que tem a técnica de como fazer isso novamente ficar em equilíbrio, de como fazer a sua saúde novamente ficar de boa, entrar em equilíbrio mesmo. Então é como se é um saber prático, como é que eu vou fazer praticamente para você voltar a ter algum tipo de saúde, digamos assim, né? É também um atributo do resultado produzido. Então, quer dizer, no caso do marceneiro, que é aquele exemplo que eu estava dando e que está aí, se você faz uma cadeira bem feita, essa cadeira foi feita com tecnê. Se essa cadeira foi mal feita, ela foi feita sem tecnê, você não tem a tecnê, você não tem o conhecimento necessário para fazer aquela cadeira. Então, ela também tem um atributo. Você pega a cadeira e fala assim, nossa, tem tecnê nessa cadeira, né? Tem um conhecimento que está embutido na própria forma, né? É diferente de só assim, é por isso que tem essa relação entre a teoria e a prática. Eu sei fazer a cadeira, e esse saber que eu tenho dentro de mim, que eu tenho dentro da minha cabeça, que eu tenho dentro dos meus braços, ela acaba sendo colocada num objeto. É como se eu transferisse esse saber para um objeto. A cadeira, se ela é bem feita, ela tem tecnê. É como se eu transferisse essa tecnê para a cadeira. Como, ao mesmo tempo, se eu tirasse a forma da cadeira de dentro da própria madeira. Né? Pego a madeira e tiro da forma da madeira a cadeira ou a mesa. Então, portanto, é como esse último item aí que eu estou falando, é um conhecimento diretamente ligado a um fim, né? Então, quer dizer, eu não tenho, uma tecnê não é uma coisa em geral, é uma coisa mais específica. A minha finalidade é construir uma cadeira, a minha finalidade é construir uma mesa, a minha finalidade é dar uma boa aula, a minha finalidade é restituir a sua saúde, a minha finalidade é administrar bem a cidade. Então você tem um fim para a tecnê, você tem uma finalidade desse conhecimento, que é um conhecimento técnico, né? Pode passar, Jonas. Bom, a tecnê, lá na Grécia, você também tinha diferenciação sobre... A tecnê, ela está envolvida num campo de discussões, num campo de noções que são mais ou menos correlatas, mas ao mesmo tempo não são a mesma coisa. Esses outros conceitos aí, por exemplo, a episteme é a ideia de um conhecimento contemplativo, é mais um conhecimento filosófico. A ideia da episteme é que eu tenho... É um tipo de conhecimento que ele não é necessariamente para ser aplicado em algo efetivo, mas é o tipo de conhecimento que eu tenho através da filosofia. Eu paro, sento debaixo da árvore, fico pensando sobre o mundo e descubro coisas do mundo a partir desse conhecimento. Ele não é um conhecimento interessado em realizar uma determinada coisa. O meu conhecimento não é para eu aprender a fazer uma cadeira, mas é para eu entender por que as pessoas têm cadeira, algumas pessoas têm cadeiras, outras pessoas não têm, por exemplo, né? Enfim, a filosofia é, portanto, um conhecimento epistêmico, digamos, um conhecimento sem necessariamente ele se aplicar em alguma coisa, mas um conhecimento mais contemplativo. E a poiesis, que é essa ideia da criação. Tudo isso também envolvido numa série de discussões, né? Mas a poiesis é a ideia da criação. A poiesis é quando eu crio uma coisa nova. E o campo da tecnê, ele é um campo muito apropriado para a poiesis, que é da onde vem a nossa palavra poesia, né? Então é a ideia de você criar alguma coisa. O que seria criar alguma coisa? Seria mais ou menos o seguinte, existe já a cadeira e existe já a mesa. Mas ninguém inventou, por exemplo, um armário. Aí eu vou lá e invento o armário. Então, quer dizer, isso aí é poiesis. Eu estou criando algo que não existia antes, né? É a ideia de que, portanto, poiesis pode acontecer em qualquer tipo de área. A poiesis não é uma coisa necessariamente de artistas, digamos assim, né? Do poeta que cria versos. Mas ele é de um engenheiro, ele pode ser um poeta, pode ser um médico, pode ser um poeta, um marceneiro pode ser um poeta, desde que ele crie coisas, né? Então, é a ideia da poiesis como criação de coisas.
São conceitos, como eu estou dizendo, misturados entre si, que têm alguns tipos de diferenciação e que vão, como milhares de outros conceitos na Grécia Antiga, serem trabalhados por essas duas figuras aí, que é o Platão e o Aristóteles. Eles vão pensar isso de uma maneira um pouco mais vertical, que depois, se vocês tiverem afim, tiverem interesse nisso, a gente pode conversar por aí, para ver o que eles pensavam a respeito disso. Bem, Ernesto, pois não, Antônia. a episteme, ela só vem com uma coisa já criada? E a poiesis para criar alguma coisa? Não, o que acontece? Tá. Não, o que acontece? A episteme, ela é um conhecimento contemplativo. A episteme, ela não necessariamente cria alguma coisa, né? Como eu estou dizendo, elas têm uma mistura aí entre uma coisa e outra. A poiesis, ela necessariamente precisa criar alguma coisa que não existia antes. De certa maneira, o que a episteme cria? A episteme é capaz de criar um pensamento novo, algo que não foi pensado antes. Então, de certa maneira, a gente pode dizer que o Sócrates que fez poesia, porque ele pensou coisas que não se pensava antes. O Platão, o Aristóteles são, de certa maneira, eles fazem poieses no sentido de que eles criam um tipo de pensamento novo, mas está no campo da contemplação. Né? Eles não são pessoas que estão criando uma coisa efetiva, como é uma cadeira, por exemplo. Né? A gente pode dizer, talvez, no máximo, que eles eram bons professores. Né? O Platão e o Aristóteles e o Sócrates eram bons professores. Então, eles tinham a tecne do magistério, como eu estava falando. Só que, ao mesmo tempo, a criação deles não está exatamente numa inovação técnica de como ensinar, né? A inovação deles está no campo contemplativo, de como pensar uma coisa diferente, de como filosofar sobre o mundo de uma maneira que nunca tinha se filosofado antes. Então a episteme, ela pode ter uma criação dentro da episteme, mas ela não está no nível da tecne, que é uma criação efetiva, material, digamos assim. Beleza? Dá para entender aí a diferença? Vou continuar então, tá bom? Tá bom, gente? Vocês estão me escutando aí? Manda ver, manda ver. Uhum. Beleza, vai lá. Bom, beleza, então. Aqui a ideia para a gente avançar aqui, a ideia é só a seguinte, é da gente entender o que vocês têm que ter na cabeça de vocês, tipo assim, se vocês falarem assim, eu assisti lá a aula de teatro multimediático do Ernesto e a primeira aula dele, o que vai sobrar? Tem duas coisas, a primeira é essa, a outra eu vou falar lá atrás, lá na frente. A primeira é que a ideia de que o teatro é uma tecne. Ou antes, a dramaturgia é uma tecne. Você escrever peças de teatro é uma tecne. Você é o técnico de escritura de peças, por exemplo. Você é o técnico de criação de tragédias. O tragediógrafo, digamos assim, ele é um técnico na escrita de uma peça. Portanto, o teatro era entendido na Grécia como uma tecne, a técnica ou a arte de escrever tragédias, por exemplo, que é a arte que vai ser estudada mais aprofundadamente pelo Aristóteles na poética, né? Então é a mesma ideia aqui. Se você tem uma tragédia bem escrita, a tragédia tem tecne. Você conseguiu construir ali naquele produto, naquela obra, naquele objeto, digamos assim, que é uma peça de teatro, você conseguiu implementar uma tecne ali, né? Você conseguiu concretizar a tecne da escrita, uma boa escrita. Você é um bom escritor, você tem tecne, tem a técnica da escrita, né? Como eu estava dizendo, isso vai ser bastante estudado pelo Aristóteles na poética. Algumas pessoas vão discordar de mim, por exemplo, eu não sei exatamente o que o Paulo pensaria disso que eu vou dizer agora, mas algumas pessoas têm certeza que vão discordariam de mim. Mas a minha ideia a respeito sobre a poética, por exemplo, do Aristóteles, é que ela pode ser entendida, a poética pode ser entendida como um tratado sobre a técnica de escrever tragédias. Né? É como se fosse um tratado técnico da escritura de peças teatrais. Jonas, pode passar. Bom, essa ideia da tecne
né, grega, quando ela vai para o mundo romano, ela vai se transformar naquilo que em Roma chama-se ars. Ars e tekne é exatamente a mesma coisa. Só que ars é a maneira latina, né, que o latim tem de falar sobre a tekne. Mas é basicamente a mesma coisa, não tem nenhum tipo de transformação teórica sobre o que é, ou de conceitual, ou de noção do que é. Na Grécia se chamava tekne, no mundo romano vai se chamar ars. E o que é, como é bem óbvio para todo mundo, né? Da palavra tekne, da onde vem a nossa palavra técnica ou tecnologia, que é a maneira como a gente fala atualmente, né? Técnica ou tecnologia, vem dessa palavra original grega, que é a tekne, e os nossos termos contemporâneos, artesanato, arte, vem desse termo romano, latino, que é o ars, né, dessa maneira como no latim se falava. O que a gente chama atualmente como ciência não vem exatamente da palavra episteme, mas ela seria, hoje em dia, o que a gente entende por ciência contemporaneamente, é um pouco, é mais ou menos, não é exatamente a mesma coisa, o que a gente vai falar mais para frente, mas é mais ou menos o que os gregos entendiam como episteme, né? Essa ideia de um conhecimento humano sobre as coisas, um conhecimento que não é exatamente prático, mas é um conhecimento sobre o mundo que o ser humano tem, né? Isso vem da ideia da episteme. E a episteme vai gerar uma palavra que é usada hoje em dia, que é epistemologia, que é exatamente o estudo sobre o conhecimento humano. Quem estuda sobre como o ser humano sabe das coisas, como o ser humano conhece as coisas, isso chama-se epistemologia, né? Pode passar para frente, Jonas. Bom, aí eu queria conversar com vocês um pouco sobre essa questão do palco antigo. O que a gente pode pensar que era esse palco grego, né? O que era esse ato de apresentar uma peça de teatro na Grécia, desse ponto de vista da tekne. A gente poderia dizer que quando você assiste uma peça de teatro sendo apresentada na Grécia Antiga, você está vendo uma junção de teknai, um conjunto de teknai, né? Teknai aí é a maneira como os gregos usavam tekne em plural, né? Ao invés de falar teknes, eles falam teknai. Então, é um conjunto de teknai, uma junção de teknai, é o que a gente vê numa apresentação. É óbvio que isso é uma visão contemporânea que a gente pode ter sobre o espetáculo. Quando você assistiu o espetáculo, você não pensava assim, a obra de arte total, uma junção de teknais, ninguém estava lá pensando exatamente, nossa, estou vendo várias teknais juntas, né? Mas a gente pode dizer que você tem que mobilizar uma série de teknais para que isso aconteça, para que esse espetáculo aconteça. Então, é isso, assim, uma primeira coisa que vocês têm que colocar na mente, assim, se alguém perguntar para vocês qual é a matéria que vocês tiveram comigo, vocês falam o seguinte, ó, teatro e técnica fazem parte de um mesmo campo de atividade humana. Teatro e técnica são exatamente a mesma coisa no mundo grego, tá? Passa para frente, Jonas. Mostrar para vocês só aí um pouco essas imagens, aí eu estou trazendo umas imagens, na verdade, só para a gente ter uma ideia do que a gente está falando aqui. Isso aí é um teatro grego antigo, né? Vocês podem ver que talvez vocês já tenham tido contato com isso, visto isso em outras matérias e tudo mais. A palavra teatro vem dessa parte aqui de cima, nessa parte de cima, que é o local onde o espectador senta. Então não é o prédio inteiro que era chamado de teatro. O teatron era só essa parte aí em que o espectador senta, é a parte em que o espectador vê, é o local da onde a gente vê alguma coisa, que é o teatron. Não é à toa que a palavra teatron é também a palavra que vai dar origem à teoria, né? A ideia de que a teoria, eu olho para as coisas, eu observo as coisas, eu teorizo sobre as coisas, vem da mesma palavra que forma a nossa palavra teatro, que é esse local da onde as pessoas sentam para ver. Aí você tem ali no meio, você tem a orquestra, que é um local onde a ação se desenvolve ali, o coro vai subir, vai fazer desenvolturas ali na orquestra, e você tem esse parodos, que é esse local ali onde a orquestra, onde o coro entra e sai, e você tem o centro onde você vai reunir uma série de teknai, como eu estava dizendo, que é a skene, que é essa parte mais de trás, e é onde a tecnologia vai estar empregada ali
para realizar a mágica do teatro, digamos assim, né? Então você tem o proscênio, que é essa parte da frente da esquenê, e ali na esquenê que é o local que vai estar colocada a tecnologia do teatro. Pode passar, Jonas. Aí é uma outra imagem lateral, aí um pouco do que a gente pode ver, essa mesma proposta aí, do que seria a esquenê, do que seria o proscênio. Pode passar aí, Jonas. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês, são exemplos, na verdade, que a gente consegue encontrar na internet aí com facilidade. Isso aí é um exemplo do que poderia ser uma esquenê, né, grega. Então você pode ver que ali você tem instrumentos sendo usados, mecanismos sendo usados para que uma tragédia seja apresentada, né? Você tem esse palco aí elevado, esse tablado aí elevado. Dentro do tablado você tem esse instrumento que eles tinham lá na época, que era o equilema, que é uma espécie de um carrinho com rodas, que ele aparece, às vezes, para ter uma aparição súbita de algum personagem, né, que estava escondido lá dentro da esquina, de repente ele tem que aparecer do nada, e muito rápido, ele aparecia em cima desse equilema, que alguém chegava lá, empurrava ele para dentro do palco, e ele aparecia de uma maneira muito rápida, né, abrindo esses portais assim atrás da esquina, ele aparecia muito rápido. Aqui do lado vocês podem ver uma figura também pendurado ali, que ele está em cima de uma espécie de uma formiga, uma barata, uma coisa assim. Aquilo lá é exatamente mecanê, é exatamente um instrumento que servia para fazer seres imaginários, seres alados, seres sobrenaturais aparecerem ali através dessa maquinê. É da onde vem o nosso termo máquina, né? É exatamente desse instrumento que era empregado no teatro grego, na esquenê grega, para poder fazer aparecer esses seres mágicos. Então, tem um termo que é muito usado e que talvez vocês venham a ter bastante contato com ele, que é a ideia do Deus ex machina. O Deus ex machina é um recurso teatral, um recurso dramático, na verdade, que o escritor, né, o dramaturgo escrevia, que ele chegava num determinado momento da peça que ele não sabia muito como resolver o conflito que ele tinha criado, e ele fazia assim, agora vai aparecer um Deus, o Deus aparece e resolve a situação. De que maneira que o Deus aparecia e resolvia? Através do mecanê. O Deus aparecia içado por esse mecanismo aí que é a mecanê. Pode passar, Jonas. Aí mais um exemplo de como é que seria essa mecanê. Nesse caso aí, pela estrutura que a gente vê atrás, provavelmente é algo ligado ao teatro romano já não é mais exatamente teatro grego, né? Porque isso aí já está construído de uma maneira mais sólida, digamos assim, mas é basicamente a mesma mecanê que é usada ali no teatro grego, e ali tem uma espécie de um deus aparecendo também, içado nessa cesta que aparece ali por trás da esquenê. Pode passar, Jonas. Esse aí só para vocês terem uma ideia, né, do que está envolvido também na construção de um teatro, do que é essa teknai, que é o teatro. Isso vocês estão vendo, é uma imagem de um teatro chamado Teatro de Epidauros, é um dos teatros mais bem preservados ainda na Grécia. E ele é incrível, assim, vocês podem ver a maneira como ele é construído, a interação que ele tem com a natureza mesmo, com as montanhas atrás dele, e tudo isso aí exige uma técnica incrível para ser construída. Todo mundo conta, eu nunca fui lá, mas conheço gente que já foi, todo mundo conta que é uma das brincadeiras que se tem nesse teatro, é você ir exatamente ali na orquestra, naquele ponto ali da orquestra, e sussurrar qualquer coisa, porque dizem que é possível você ouvir um sussurro da orquestra do último degrau desse assento aí, desse último assento que tem. Então, se você sussurra lá, você ouve. Então, quer dizer, até essa arte, essa técnica, né, de construir o teatro, desse ponto de vista acústico, a gente pode pensar que está envolvido no que é o teatro grego. Pode passar, Jonas. Mais uma imagem do Teatro de Epidauros para vocês terem uma noção da distância da orquestra para o último assento, e é o que eu estou te dizendo. Então, estou dizendo para vocês, é uma construção aqui de teknai incrível para você poder construir um teatro como esse, para você botar um teatro como esse em funcionamento. Pode passar, Jonas, só para ver para onde vai.
Bom, com esse último slide aí, eu chego ao final do que a gente poderia, do que eu estava pensando de falar para vocês sobre essa questão da Tecnai, da Tecne e a relação com o teatro grego antigo. Eu pergunto se vocês querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, fazer alguma colocação em relação ao que foi dito até agora. Ó, aparentemente a sua explicação foi muito bem feita, Ernesto. Parabéns, ninguém tem dúvidas. Tudo bem, depois dessa intervenção magnífica que o Gustavo, a contribuição magnífica do Gustavo, essa colocação aí, vou então dar prosseguimento aqui à fala e ver até onde a gente vai chegar nessa nossa conversa. Eu vou propor agora para vocês uma espécie de um salto na história. Depois, lá na frente, quando eu chegar lá na frente, eu vou dar uma freada e voltar um pouco, que é meio a ideia de pular um pouco toda essa ideia da Idade Média, porque a ideia aqui não é a gente ter um aprofundamento muito grande, né, sobre essas questões, é mais a gente ter uma ideia do que a gente pode estar chamando de tecnologia. Então, eu resolvi dar um salto nessa discussão sobre a tecnologia para o que eu estou chamando de nascimento da tecnologia, nascimento efetivo da tecnologia, efetivamente, em que momento que isso que a gente chama de tecnologia, hoje em dia, nasce, que não é a mesma coisa de Tecne, de que maneira e qual é a diferença disso da Tecne antiga, como é que isso pode como é que isso se diz respeito ao teatro contemporâneo. Nascimento da tecnologia, eu resolvi trazer para vocês esse momento que é o momento do renascimento, né? Esse momento em que o mundo europeu começa a redescobrir conceitos e ideias antigas da Grécia Antiga, da Roma Antiga, e começa a ver novos mundos, né? Começa a ter umas relações com povos de muito longe. Tem também a chegada deles aqui nas Américas, que é algo profundamente importante para a discussão que a gente tem sobre a tecnologia. Eu vou falar, inclusive, um pouquinho mais para frente sobre isso. Mas a gente tem esse momento do renascimento, que é um momento... Agora que é a outra questão, gente, que vocês têm que ter isso em mente quando vocês forem falar. Quando vocês forem falar da minha matéria. Que é o seguinte, essa ideia de que há uma progressiva separação entre a noção, entre a ideia de arte para um lado e técnica para outro. Então essas duas coisas que eram uma coisa só, ars e técnica, que era a mesma coisa, um igual ao outro, técnica e ars são iguais, elas não têm diferença, você começa a ter uma diferença. Por um lado vai virar arte, algo vai virar arte por um lado, e por outro lado, algo vai virar técnica. Então essas coisas que estavam todas amalgamadas, que era uma única coisa, elas vão começar a se dividir. E você tem também no Renascimento um progressivo desenvolvimento da ciência. A ciência pura, que, como eu estava dizendo para vocês, vem daquela ideia de episteme, de um conhecimento desinteressado, de um conhecimento teórico realmente, contemplativo. Isso vai se desenvolver no que vai chegar-se à ciência, já a partir do Renascimento. Então a gente vai ter, por um lado, como eu estava falando, essa separação da técnica e da arte e do desenvolvimento da ciência. Por um lado, você tem a arte, ela se desenvolve, ela está plenamente separada da Tecne, ela está completamente separada da Tecne, nesse momento que está aqui para o lado esquerdo, que é esse momento que é o surgimento da estética, é a ideia do estudo do belo. Então você tem essas figuras aí que são figuras fundamentais para essa ideia da estética e de um campo que é só da arte. É como se você tivesse um mundo, uma esfera, que é a esfera da arte, a esfera da estética, a esfera da discussão do belo. Você tem essa primeira figura aí, que é o Alexander Baumgarten, que é o primeiro cara a usar o termo estética
para se referir a esse campo, e você tem essas outras figuras aí que são absolutamente importantes. O Immanuel Kant é um dos primeiros caras a discutir a estética de uma maneira mais aprofundada e a pensar num campo do belo, o que é o belo, de que maneira que o ser humano faz um julgamento sobre a beleza. Para o Kant, essa ideia de que assim, gosto não se discute, isso não existe para ele, na verdade, o gosto se discute para o Kant, é exatamente a discussão sobre como é que o ser humano avalia que uma coisa é bonita e não bonita, né? O Kant é um dos caras que vai propor isso. Uma segunda figura importante é o Hegel, que ele lança um livro, né, exatamente nesse ano aí de 1835, ele vai lançar um livro que é onde ele vai propor, ele vai desenvolver o pensamento do Kant e vai propor exatamente a divisão de estéticas a partir de determinadas linguagens, é onde ele cria a linguagem. Então ele vai falar que existe uma estética da literatura, uma estética para o teatro, uma estética para a música, uma estética para a dança. Ele vai dividir a estética dessa maneira e vai aprofundar essa discussão. E no mais, é uma discussão, a estética, a discussão de estética existe até hoje, continua até hoje. Um dos caras mais importantes e que já está muito próximo da gente, é o Theodor Adorno. Ele também é um cara que vai fazer uma discussão sobre a estética contemporânea absolutamente importante, um cara que entende de música e vai fazer toda uma discussão sobre música. E é por isso que a gente tem nas aulas que vocês têm na faculdade, vocês têm estética do teatro, por exemplo. Então você tem esse campo, que é o campo que vai discutir o sublime, que vai discutir o sensível, que vai discutir a beleza, né? Então isso se torna um campo próprio. Um outro campo próprio, diferente disso, é o campo efetivamente da ciência, que é, como eu estava dizendo, essa ciência que vem da episteme. E é uma ciência que tem como objetivo um conhecimento que não é prático. Os cientistas, quando eles desenvolvem a ciência, eles estão desenvolvendo um conhecimento que não serve exatamente para ser aplicado em alguma coisa, mas ele é um conhecimento mais amplo, um conhecimento mais geral. E a gente tem essas figuras aí que são figuras fundamentais para o nascimento da ciência. Você tem o Kepler, por exemplo. Essas três figuras aí, Kepler, Galileu e Newton, eles são pessoas que vêm dessa coisa da astronomia, né? De você observar o espaço, de você observar os céus, de você observar as estrelas, de você observar planetas e outras conjunções estelares que estão por aí. O Kepler, então, por exemplo, em 1609, ele é um cara que ele vai propor a ideia que não existia antes, de que tudo aquilo que a gente está vendo no espaço, no céu, as estrelas, por exemplo, isso pode ser transformado em conta matemática. Então, o Kepler é um cara que matematiza, digamos assim, a astronomia. Ninguém tinha pensado nisso antes, a possibilidade de você calcular coisas, ou se tinha pensado ou não tinha pensado da maneira como ele. Ele consolida isso, ele transforma isso, falando assim, o céu pode ser calculado, você pode calcular as coisas do céu, né? O Galileu Galilei é um cara muito conhecido nosso, porque tem uma peça do Brecht absolutamente importante que fala sobre o Galileu Galilei, muito boa, aliás, quem não leu, acho que vale a pena ler sobre o Galileu Galilei, a peça do Brecht. O Galileu Galilei também é um cara fundamental. O Galileu Galilei é o cara que fala o seguinte, a ciência tem que ser feita a partir de experimento. Então, não tem essa ideia, o conhecimento que você gera através da ciência é um conhecimento contemplativo. Ele não serve para ser aplicado exatamente nesse momento, né? Nesse momento. Ele não serve exatamente para ser aplicado numa coisa específica, o conhecimento científico. Mas você só vai chegar no conhecimento científico se você fizer experimentos. Então, o Galileu Galilei, por exemplo, foi o primeiro cara que falou, até antes do Galileu Galilei, você tinha uma ideia, por exemplo, do Aristóteles, que era a ideia do seguinte: se você tem uma bola de canhão desse tamanho, assim, e você tem uma bola de metal também desse tamanho aqui pequena, se você soltar as duas, a bola grandona ela vai chegar antes dessa bola pequena. É óbvio, porque ela tem uma massa muito maior, ela tem um peso muito maior. Então, se você solta as duas coisas, uma vai chegar, obviamente, depois da outra. Se essa aqui pesa 10 vezes mais do que essa aqui vai chegar 10 vezes mais rápido do que essa aqui. Imaginem vocês que até o Galileu Galilei, ninguém tinha pensado em pegar duas bolas e jogar. O Galileu Galilei foi o cara que subiu em cima da Torre de Pisa, pegou duas bolas, uma pequena e uma grande, soltou e mostrou que as duas chegavam ao mesmo tempo.
Então, o que ele inaugura aí? Não é só essa ideia da gravidade, ele saber calcular a gravidade, ele vai pegar o Kepler e vai calcular tudo isso, vai transformar tudo isso em conta, né? Mas ele é o primeiro cara que faz uma experiência como essa. Né? Ele vai mostrar que é preciso ter experiências para que a ciência aconteça. Né? E o Newton é talvez o grande nome disso aí, né? O cara que vai pensar toda a teoria, por exemplo, da gravitação. O Newton vai unificar a ideia de que essas duas bolas que o Galileu lança aqui e que vai direto para o céu é a mesma coisa que acontece, por exemplo, em relação ao planeta Terra e à Lua, ou em relação ao planeta Terra e o Sol. Então, essa coisa do planeta Terra girar em torno do Sol é gravidade, é a mesmo princípio, é a mesma força que o Galileu Galilei, na hora que ele abre e lança essas duas bolas, é a mesma força. Então, com essas três figuras, você tem o início da ciência moderna, né, na nossa sociedade. Pode passar, Jonas. Eu empolgo com ciência, eu não sei se vocês perceberam, eu gosto da ciência. Aqui, eu queria dar um exemplo para vocês, eu estava falando para vocês o seguinte, por um lado, vira arte, que é quando você tem a estética completa, por outro lado, você tem a episteme, é como se viesse uma coisa assim, pela lateral, comendo pelas bordas, vem a episteme, e a tecne, que vira técnica, quando a técnica se separa da arte, eu trouxe para vocês, para conversar com vocês sobre isso, exatamente esse exemplo, que é um exemplo que eu acho um dos mais fantásticos, que são exatamente das naus, né, daquelas embarcações que fizeram a travessia da Europa para cá, por exemplo, as naus que vieram com Cristóvão Colombo, as naus que vieram nisso que a gente chama de descobrimento do Brasil, né, Pedro Álvares Cabral, mas essas naus que vieram eram verdadeiros laboratórios flutuantes. Então a gente tem essa ideia aqui, eu estou colocando aqui, o Cristóvão Colombo, né, que chega na América em 1492, Pedro Álvares Cabral chega no Brasil em 1500, eles vêm com embarcações que são, na verdade, uma junção dos equipamentos e técnicas mais desenvolvidos que existiam na época, e não apenas na Europa. Né? A gente tem, você junta ali nas embarcações conhecimentos e técnicas que os portugueses e os europeus, os italianos também eram bons navegadores, vão juntando de todas as partes do mundo que eles vão conhecendo. Então, existe muito conhecimento que estava guardado no Extremo Oriente, que eles juntam e colocam ali dentro da nau. Né? Então, essas embarcações... eu estou falando que a técnica, ela ainda pode, nesse momento, ela ainda pode ser entendida como arte. Eles usavam a palavra arte para dizer isso, a arte da navegação, por exemplo. Mas, na prática, ela já era separada, digamos assim, né? Elas eram duas coisas diferentes uma da outra. E essas embarcações, elas são a prova efetiva de que a técnica ela está se tornando uma coisa muito forte, muito vívida e é o que vai impulsionar, digamos assim, a sociedade europeia a partir do descobrimento, né, a partir da chegada dos europeus aqui, vai impulsionar essa ideia de progresso que a Europa tem, é exatamente esse conceito de técnica, que está, na minha opinião, junto ali, que é um dos exemplos mais evidentes disso, são esses verdadeiros laboratórios flutuantes, que são as naus, que são as embarcações. Quero dar uns exemplos disso, Jonas, você pode passar aí para frente? Então, aqui você tem, isso aí é exatamente o que é uma nau, né? A nau era a embarcação mais poderosa que tinha. De certa maneira, isso aí tinha mais tecnologia juntada ali, a tecnologia daquela época tinha mais tecnologia num barco como esse, numa embarcação como essa, do que, por exemplo, a tecnologia que foi feita para o homem chegar à Lua. Né? A tecnologia que você tinha dentro do foguete que a NASA construiu, digamos, comparativamente, é menor do que a tecnologia que estava colocada num barco desse. Esse barco aí tem uma quantidade de tecnologia brutal. Você pode ver ali o que são esses 3 mastros. Cada um desses 3 mastros aí tem um monte de técnicas que estão colocadas de como é que você levanta o mastro, de como é que você abre essa vela para ela poder
funcionar efetivamente, você tem o leme, você tem uma série de técnicas de tecnologias que estão colocadas efetivamente aí nesse barco. Pode prosseguir, Jonas. Aqui eu estou dando um close, na verdade, dessa mesma imagem que eu estou mostrando para vocês, e que é para mostrar exatamente, por exemplo, o mastro. Cada uma dessas velas que tem aí, por exemplo, ela demanda uma forma de abrir, uma forma de mexer com ela, uma forma de lidar. Então é muita tecnologia que está colocada, por exemplo, no mastro. Pode passar, Jonas. A parte de baixo, que é o que eu estava falando para vocês, você tem a proa, a popa, você tem a quilha, você tem o leme, você está juntando aí uma série de conhecimentos técnicos também para poder fazer isso navegar. Pode passar, Jonas. Essa é uma outra imagem também de uma nau, para mostrar para vocês também o que é dentro da nau, nessa divisão interna da nau. Cada andar que tem aí, obviamente, quanto mais para baixo você tiver, é quase uma réplica da sociedade. Quanto mais para baixo você tiver, mais na pior situação você está, você é mais pobre, você faz os trabalhos menos importantes, digamos assim, mas é uma hierarquia de conhecimentos que está colocada. Em cada andar desse aí, vai demandar um tipo de conhecimento específico para essa nau poder funcionar, para essa embarcação poder funcionar. Pode passar, Jonas. Estou dando um close aí nessa mesma imagem para vocês verem. Essas figuras que estão aí na parte superior, diz que estão ali na parte que estão nessa parte de cima do navio, cada uma dessas figuras tem uma função específica para que esse navio funcione. Então a gente tem uma separação, né, técnica mesmo. Você tem técnicos diferentes, pessoas que têm conhecimentos diferentes. Para cada uma das funções que está dentro dessa nau, você junta todos esses conhecimentos num único lugar. Mas cada pessoa que está aí sabe uma coisa diferente, entende uma coisa diferente, todos sob o comando do comandante ali, né, do navio. Pode passar, Jonas. Aí eu coloquei, dei um close também nessas outras tecnologias que estão envolvidas, né, e que são tecnologias conhecidas e que que são acopladas, digamos assim, são conhecimentos, como eu disse a vocês, conhecimentos que os portugueses e os navegantes, grandes navegadores, trouxeram de vários outros locais do planeta, do mundo, que eles iam conhecendo e vão acoplando para dentro do navio. Pode passar, Jonas. A gente tem aí, isso aí é um astrolábio, né? Esse de um lado aí é um astrolábio, do outro um astrolábio com sextante, que era uma maneira que era um instrumento que eles usavam para poder se guiar ali no meio do mar. Pode passar, Jonas. A gente tem aí um quadrante de um lado e uma bússola do outro, né? Que eles falavam era a agulha de navegar, a agulha de navegação, uma coisa assim que era a maneira como eles chamavam a bússola na época. De qualquer maneira, duas outras tecnologias que estão colocadas ali e que demandam uma técnica para você saber usar elas, de que maneira que você vai usar elas, né? Você tem um quadrante e uma bússola. Pode passar. Isso aí é um negócio chamado balestilha, como está o nome aí colocado para vocês. Isso aí, eu confesso a vocês que eu nem conhecia, eu fui descobrir agora fazendo essa pesquisa para poder fazer isso. Era também um instrumento de navegação pelas estrelas, pelo céu, que eles usavam, e você tinha que ter uma técnica incrível para você saber usar isso. Pode passar, Jonas. E, finalmente, você tem a ampulheta, que era uma maneira de marcação de tempo que eles tinham, também era utilizada nas embarcações. Pode passar, Jonas. Uma coisa que eu acho que é muito interessante da gente comentar sobre isso ver, tem uma série de filmes, né, que falam sobre isso. Então tem um filme chamado A Conquista do Paraíso, que conta a história do Cristóvão Colombo chegando aqui, de que maneira que ele como é que é o nome do filme? Esqueci agora, mas é um filme que conta a história do Cristóvão Colombo chegando aqui, né, na América, e mostra como o navio era essa junção de tecnologia, essa junção de técnicas. Tem inclusive uma cena lá que um dos navegantes, um dos caras que trabalham no navio, chegam para o Cristóvão Colombo e falam assim: cara, como é que você sabe para onde a gente está indo? Porque a gente está não sei quantos dias no mar. E aí o Cristóvão Colombo mostra para ele como é que ele fazia as coisas através do sextante, através do quadrante, né, como é que ele usava esses instrumentos para poder se guiar.
e que era um conhecimento que o Cristóvão Colombo tinha dos orientais, né, que ele ia buscar lá no Oriente, entre os turcos e otomanos, entre esse pessoal de lá que tinha guardado esse conhecimento, digamos assim. Bom, ligando a isso, entrar nessa coisa do palco italiano. Ao mesmo tempo que a gente está tendo essa separação entre arte para um lado, técnica para outro, e episteme criando a ciência, a gente tem o nascimento daquilo que a gente chama de palco italiano. A gente tem aí um outro tipo de palco, que é também um palco renascentista, que é esse palco elisabetano, que é o palco para o qual o Shakespeare escrevia, né, para esse palco elisabetano, e a gente tem concomitante a isso o nascimento do palco moderno, que é o palco italiano, que é o tipo de palco desenvolvido até hoje. Pode passar, o Jonas. Gustavo, você quer falar? Eu quero. Eu posso abrir um parêntese sobre a parte anterior da sua apresentação? Pode. É porque, não, é só um comentário mesmo, é bem parênteses. Quando você fala que o Kepler foi o primeiro cara a pensar os cálculos celestes, é isso mesmo? Gustavo, faz a sua fala, que aí depois eu falo. Não, é porque essa é uma discussão que eu gosto muito, assim. E eu discordo de você, se você estiver afirmando que o Kepler foi o primeiro a pensar esses cálculos, porque eu acho que o Kepler foi o cara que ele ganhou os louros, assim, por ele ter criado as leis, né? Ele postulou esse lance dessa mecânica dos astros, e só que ele, como todos os teóricos da época dele, se basearam em conhecimentos que vinham, assim, de muito tempo atrás, inclusive E aí o ponto que eu queria chegar é o seguinte, que os árabes já estavam muito mais avançados do que os europeus nesse sentido, assim, os caras já, esse lance da navegação que a Europa explorou, na verdade foi um conhecimento que eles desenvolveram, ou que a gente acha que eles criaram, baseado em conhecimento muito mais antigo, tipo, os árabes nos anos 800, eles já tinham esse conhecimento, saca? De tipo, o calendário lunar, todos os cálculos de como os astros se revolucionavam, enfim. É só isso. Sei lá. Posso fazer uma pequena pergunta novamente? É que a gente abriu um parênteses assim, eu fiquei um pouco confusa. Ainda na parte do Galileu, que ficou um pouco assim em dúvida se as duas bolas chegam ao mesmo tempo ou não. Esse lance, a diferença é peso e massa, essa é a pegadinha. Porque, tipo, se elas têm, pelo que eu entendi, se elas têm peso igual, elas chegam ao mesmo tempo, mas se elas têm massa diferente, elas não chegam ao mesmo tempo, porque aqui a gente tem a resistência do ar, né? Mas massa e peso estão relacionados diretamente. Estão relacionados, mas não são a mesma coisa. Mas se eu tenho mais massa, eu tenho mais peso. Não necessariamente. Não, sempre. Lógico que não, gente. Um quilo de algodão não tem mais peso do que, sei lá. Gente, Do que 1 um quilo... quilo de feijão, mas tem mais massa. Mas é Entendi. realidade. Se eu Gente, a Tá, massa entendi, é a entendi. mesma e o volume é diferente, gente. A massa é a mesma e o volume é diferente. Volume, essa é a palavra. Obrigado, Marina. Volume. Exatamente. O que acontece, gente? A massa e o peso, eles são coisas... Na verdade, massa é a quantidade de matéria que um objeto, ou que uma pessoa, qualquer coisa é feita. Ela pesa diferente a partir de onde ela está. A mesma massa que você tem um peso no planeta Terra, tem um peso diferente na Lua, tem um peso diferente no Sol, tem um peso diferente. Então, o peso
seria, digamos assim, o resultante da força da gravidade em cima de uma massa determinada. O fato é que, se você soltar as duas coisas ao mesmo tempo, elas chegam exatamente iguais, ao mesmo tempo no solo, né? Elas são atraídas da mesma maneira pelo planeta, por aquilo que tem mais massa, digamos assim, né? As massas se atraem. Hoje em dia a gente sabe que não é exatamente mais uma atração, né? Depois que o Einstein descobriu a ideia de que, na verdade, a gravidade é uma modificação no espaço, né? No espaço-tempo. É como se o espaço-tempo se curvasse. Quanto mais massa você tiver, maior a curvatura que você consegue fazer no espaço. Então, de certa maneira, nós todos aqui estamos nos atraindo, todos nós temos massa, a gente está sendo atraído pelas coisas que estão em redor da gente. Só que a quantidade de massa que a gente tem não é capaz de fazer com que eu faça com que um objeto venha até a minha mão, né, pela minha massa, porque a quantidade de massa que está envolvida é pequena. Já o planeta Terra, que tem uma massa gigante, a gente não consegue sair dele, a gente não sai flutuando dele, né? Então, quanto maior a massa, maior a envergadura que ele faz no espaço-tempo. E eu queria só comentar que eu acho que o Gustavo está absolutamente correto, né, nisso. De fato, como eu falei aqui várias vezes, na verdade, que esses conhecimentos que estão colocados nessas naus que vieram para cá, nessas embarcações que vieram para cá, são conhecimentos que os europeus estão juntando de outros povos, né? É exatamente um dos resultados do Renascimento. Esse encontro com outros povos, esse encontro com os povos orientais, né, como você estava citando os turcos, você tem todo esse mundo muçulmano ali que soube guardar, de certa maneira, um conhecimento e uma técnica que os europeus estão usando para construir a embarcação. A história que eu estou querendo contar é porque isso tudo é esse conhecimento que está junto na embarcação, por exemplo, que eu estou chamando desses laboratórios flutuantes, é esse conhecimento que foi junto na Europa que vai resultar na tecnologia que a gente tem hoje, no tipo de tecnologia que a gente tem hoje. É só esse o sentido que eu estou querendo dar. E o Kepler, como qualquer outro, está assentado sobre os ombros de outros gigantes, né, para poder chegar onde chegou. Então, é isso. Posso falar mais um pouquinho? E aí eu paro? Eu vou correr um pouco mais para que a gente possa fazer uma conversa final hoje, porque eu ainda estou aprendendo como é que faz essa aula, entendeu? Então eu percebi que a minha exposição ficou muito longa, então eu vou, nas próximas vezes, moderar um pouco mais, segurar um pouco a onda. Mas só falar para vocês, então vocês têm aí uma imagem, que é a imagem do The Globe, né? O teatro elisabetano mais clássico que tem, o teatro, como eu estava dizendo, para o qual o Shakespeare escreveu. Pode passar, Jonas. Aí a gente tem um corte aí lateral para a gente ver aí a dimensão dele, né? O tamanho dele. Ele tem andares ali, dois andares, né? Além do andar térreo, e quanto mais para cima, eu acho que todo mundo sabe um pouco disso, né? Quanto mais para cima, mais dinheiro você tinha, você era um burguês rico que tinha enriquecido, você fazia parte da família real também, e podia andar por ali, e tinha todas as coisas por trás ali que aconteciam. Pode passar, Jonas. Mais um corte lateral, aqui a gente já começa a ver, a gente pode ver, se vocês prestarem atenção nesse aí, vocês vão ver que o próprio palco ele também tem uma tecnologia guardada ali, uma tecnologia que vai vir da Idade Média e que vem para esse tipo de palco. Passa para frente que tem umas imagens mais legais, Jonas, para mostrar. Um corte lateral, pode passar a próxima que eu vou mostrar para vocês uma coisa. Bom, aí é um foco mais concentrado no que seria o palco mesmo elisabetano. Você vê ali a parte de trás, né? Você tem esses camarins onde os atores vão se preparar, onde os atores vão se vestir, etc e tal. O próprio palco, ele é oco na parte de baixo, então você tem aparições de pessoas ali
por baixo, e você tem essa parte de cima, que é uma espécie de urdimento, você já tem uma ideia de urdimento, onde você pode descer coisas. Então, é um palco já complexo, que está trazendo também vários conhecimentos da Idade Média, dessa ideia de Idade Média, e ali você tem técnicas sendo utilizadas. Pode passar, Jonas. Isso aí é só para mostrar para vocês o The Globe sendo construído, né? O The Globe, quando se você vai hoje em Londres para ver, não é o mesmo The Globe que o Shakespeare escreveu. O The Globe pegou fogo, acho que pegou fogo mais de uma vez, 2, 3 vezes. Então essa aí foi a última vez que ele foi reconstruído, lá pelas décadas de 1930. Pode passar para frente. Essa estrutura lateral, a gente vê que imaginem hoje em dia, para reconstruir isso aí, hoje em dia, né? Isso aí é uma reconstrução mais ou menos da década de 30. Então, para reconstruir isso aí, o tipo de tecnologia que foi usado, imagina como é que era a construção disso, né? Nos 1600, 1500, que é quando esse tipo de palco vai se popularizar. Pode passar, Jonas. Mais uma foto do The Globe, né? Pode passar. E aqui a gente chega finalmente no que a gente entende por palco italiano, que é esse palco em que a divisão entre o palco e a plateia ela é muito, muito bem fixada, digamos assim, né? E ela propõe uma relação exclusivamente frontal. Digamos, a gente poderia dizer que essa é uma das características principais do palco italiano. Pode passar, Jonas. Nessa foto aí a gente vê uma série de... Isso aí a gente está vendo da perspectiva de dentro do palco para fora, né? Como se nós fôssemos atores dentro do palco olhando para a plateia. Então você vê aí uma série de elementos técnicos e tecnológicos que estão sendo empregados no teatro. Você tem as varas do palco, você tem a boca de cena com as bambolinas que sobem e descem, você tem a ribalta, que é o local onde você coloca... Enfim, é aquele vídeo lá que eu pedi para vocês assistirem, né? O urdimento, que é um local onde está lotado de tecnologia. Tem um detalhe que eu gostaria de falar para vocês, muito bacana, sobre a relação entre o palco italiano e as grandes navegações e as naus que vieram para cá, que depois eu vou falar. Se alguém fala assim, fala sobre aquilo, Ernesto, aí eu falo. Pode passar para frente. Varandas, bastidores, forças de orquestra, quer dizer, uma série de técnicas e tecnologias empregadas aí. Um corte lateral, que é a ideia de ver mais ou menos a mesma coisa, né, de como é que a tecnologia é empregada nesse palco. O porão, ciclorama, varanda, quartelada, tem uma série de elementos aí que estão sendo empregados de técnicas e tecnologias nesse palco. Pode passar para frente. Isso aí, gente, é um negócio muito doido, porque isso aí é um corte lateral. Um modelo 3D, né, que eles fizeram de um palco que existe em Barcelona. É um teatro que existe em Barcelona, Teatro do Liceu, que é o nome. E que é uma coisa muito doida. Se vocês conseguirem perceber a diferença entre o que é o palco e o que é a plateia. O tamanho da plateia e o tamanho do palco. Passa para a próxima aí, Jonas, que tem um close disso. Ó, se vocês forem ver aqui de um lado, aqui do lado direito, é onde fica a plateia, o público fica ali, você tem andares, etc e tal. Do lado esquerdo, aquela coisa gigantesca do lado esquerdo é o palco. Então imagina, olha o tamanho do fosso que tem ali embaixo, ali você tem elevadores, né, motorizados que sobem e descem coisas, você tem um urdimento gigantesco que você pode colocar coisas gigantescas descendo ali. Então você tem praticamente... praticamente mesmo, assim, na prática mesmo, o palco é muito maior do que a própria sala dos espectadores, o local onde os espectadores sentam. O palco é muito maior, com uma quantidade gigante de tecnologia envolvida ali. Pode passar, Jonas. Se alguém me falar aonde é isso aí, ganha um prêmio. Que palco italiano é esse? Casa da Ópera. Júlia foi mais rápida do que todo mundo. Pode passar, Jonas. Então, a minha ideia é a gente encerrar mais ou menos por aqui, né, e poder abrir aí para a gente conversar um pouco até o final, até às 6 horas, mas é a ideia do que eu estou querendo dizer, do nascimento da tecnologia, essa ideia... Não, pode voltar aí, para aí.
essa ideia da separação entre arte e técnica, a arte vai para um lado, a técnica vai para o outro. Então a tecne vira técnica, a ars vira arte. Então a arte vai criar uma esfera autônoma, né? Você vai criar uma esfera autônoma para a arte. Então a arte vai para cá. E o que a gente pode dizer que é, e a episteme se desenvolve em tecnologia. Então, uma maneira da gente dizer o que é tecnologia é exatamente o momento em que a técnica e a episteme, a técnica e a ciência se juntam. Você tem um encontro, uma junção, uma fusão, uma simbiose entre a ciência e a técnica, né? É uma maneira de você explicar o que é tecnologia. Qual a diferença da tecnologia que a gente tem hoje para o entendimento do que é a tecne grega? Uma das formas de você falar sobre essa diferença é exatamente essa. É você dizer que a tecnologia atual é a junção entre a ciência e a técnica. E a arte é jogada, é expulsa dessa relação, né? Pode passar para a próxima, que é a última. E você tem o ápice disso, a consolidação dessa ideia de tecnologia, ela acontece efetivamente na Revolução Industrial. Então você vê o que é essa transição do Renascimento até aqui. A Revolução Industrial também vai impactar no palco italiano, obviamente, e que você tem, a partir da Revolução Industrial, você tem máquinas que são construídas a partir de conceitos e conhecimentos efetivamente científicos. Você não tem mais como construir uma máquina a vapor só contando com um conhecimento que vai passando de geração em geração, um conhecimento que é um conhecimento empírico, um conhecimento que é eu sei fazer isso. Você tem que contar com teorias científicas e com teóricos, com cientistas ali em volta disso para você construir esse tipo de tecnologia. Então é uma maneira de você dizer o que é a tecnologia contemporânea, essa junção de uma à outra. Então você não tem, você tem a ideia de que essas técnicas, né, essas máquinas que são construídas, elas são aplicadas a ramos do setor produtivo, né? Isso é também uma das características da Revolução Industrial. E que vai levar ao que a gente vai conversar na próxima aula, que é a ideia da tecnologia não só como máquina, né? Não só como instrumento, mas como uma espécie de um sistema social. A tecnologia como um sistema social. Então você tem, a partir daí, uma ideia de ciência interessada, de uma ciência aplicada. Você não tem mais essa ideia de uma ciência livre, que eu estou aqui pensando. Quer dizer, você ainda tem isso, mas quando você vai aplicar isso à tecnologia, não interessa muito essa ciência desinteressada, uma ciência contemplativa. Você tem uma ciência que é voltada para resolver determinadas questões técnicas, né? Você vai fazer experimentos científicos e conhecimentos científicos para resolver questões técnicas. Pode passar, Jonas? Fechei aí, então eu queria que vocês dessem atenção a uma coisa. Pode tirar daí, Jonas, pode colocar da maneira normal, pode encerrar a sua apresentação. Então é só para dizer para vocês o seguinte, uma coisa que é a outra coisa que eu queria que vocês dessem muita atenção ao que eu estou falando, que essa é a minha tese sobre a questão, que é a seguinte: você só tem o desenvolvimento da tecnologia porque a técnica e a ciência se juntam uma na outra. É uma das maneiras de você falar. Não é a única maneira de explicar a tecnologia, mas é uma maneira possível de explicar a tecnologia. A junção entre a ciência e a técnica. Mas você só consegue juntar ciência e técnica porque antes a técnica e a arte se separam uma da outra. É quase como se a técnica tivesse que abrir mão, jogar fora, se livrar do peso dessas questões artísticas, sensíveis, sensibilidade, o belo, o sublime, o que me toca. É como se a técnica tivesse que se livrar dessa parte para que ela possa se juntar à ciência e criar a tecnologia. Então, por um certo lado, a gente tende, principalmente nós somos artistas, a gente tende a achar que a criação de uma esfera que é específica nossa, para a gente discutir essas questões da sensibilidade, da beleza, etc. e tal, é um avanço para o nosso caso, mas, ao mesmo tempo, como uma consequência disso, é o fato de como se a gente tivesse libertado a técnica, para que a técnica pudesse efetivamente se juntar à ciência e criar a tecnologia, né? Essa é a minha tese. Não é exatamente uma coisa que vocês vão... Em alguns lugares vocês vão encontrar, eu tenho algumas
fundamentações disso que eu estou falando, mas, enfim, é uma coisa que eu acredito muito. Aí a minha ideia é a gente encerrar por aqui essa conversa sobre a tecnologia, para que na próxima aula eu possa entrar na finalização disso, de como é que essa ideia de, a partir da Revolução Industrial, essa ideia de tecnologia vai se transformar num sistema social, numa maneira de entender a sociedade, numa maneira de organizar a sociedade, tecnologicamente organizando a sociedade. E por que, enfim, a diferença disso para o que é uma tecnologia voltada para o audiovisual, o que é o meio, o que é uma média, o que é uma mídia, né, dentro dessa parafernália toda que é a tecnologia, e, enfim, a gente poder conversar sobre como é que o teatro deve ou não se portar com relação a isso. Quero pedir, de alguma maneira, também desculpas a vocês, porque eu também estou aprendendo como é que dá essa aula. Eu nunca tinha dado essa aula, são só 8 aulas, eu fiquei super empolgado e acabei fazendo uma exposição de 44 slides, que vocês viram agora. Deve ter ficado chato e etc e tal, mas enfim, eu estou aprendendo. A partir da aula que vem vai ser menos que isso aí, e vai permitir que a gente possa conversar mais, e a gente tem uns 15 minutos que a gente pode conversar, se vocês quiserem. Posso fazer uma pergunta? Eu acho que eu preciso estudar um pouco mais essa coisa, né, da separação da técnica das artes, mas você tinha dito assim faz tempo, acho que... Não lembro, faz um tempo que você tinha falado da separação de ars e techné. Só que techné e ars, eles são a mesma palavra em línguas diferentes, né? Então, tipo, separou o quê do quê, né? Eu não sei, não é bem meio uma tradução, assim? Exatamente, é uma tradução. Ars é a maneira como você fala, trata a mesma coisa que você está falando no mundo grego, que você está falando que é tekne, no mundo romano você trata de ars. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que dentro do conceito de ars, dentro do conceito de tekne, você tinha coisas que depois vão se separar. Dentro da tekne você tinha arte, e dentro da tekne você tinha técnica. Em um determinado momento do desenvolvimento da nossa sociedade, que é, como eu estou falando, a partir do Renascimento, essas duas coisas que estavam juntas no mesmo bolo, elas se separam. Elas viram duas coisas diferentes, né? Tá. Não, esse tá aí foi tipo assim... Tá. Não, ok. Tá, vai lá. É isso aí. Meu, tem 89 coisas escritas aqui, cara. Eu não tenho condição disso, não. A gente espera que você leia, Ernesto, Não, porque vocês estão considerações para a próxima aula, a gente vai cobrar isso daí. Peraí, a separação da clara com o ovo dentro do bolo? O que é São isso? bobagens, é o espaço da bobagem. Que é isso, cara? Ô, Ernesto, fala aquele negócio lá. Que negócio? Se você me falar que negócio que é, eu falo. Ué, você falou que era para te lembrar que você ia falando. Da relação das naus com o palco italiano. Aí é que tá a questão, Gustavo. Não é tipo assim, fala aquele negócio lá. Você tem que saber o que é. Você tem que ser um aluno como o Pedro, tá entendendo? Que anota os negócios, que puxa saco do professor. Não é o cara que pede para falar assim, discordo de você. É o cara que pede para falar assim, ó, é aquilo. Tá entendendo? Relação entre o palco italiano e as naus. Alguém sabe dizer alguma possível relação que tem entre uma coisa e a outra? É feito de madeira. Ambos são feitos de madeira. Ia ser meu palpite. Porque nós, enquanto atores, navegamos pelas estrelas, assim como os navegantes. Que bonito. Eu percebo bastante ali no Teatro da Casa da Ópera, né? Que tem essa coisa da... Acho que você já tinha comentado isso também aí dentro, sobre as questões sociais completamente expostas ali, né?
Eu não entendi muito bem essa colocação aí, Raquel. Raquel, Eu acho você que ela quer... quis dizer a hierarquia do público, assim, as pessoas que estão na frente, as pessoas que estão atrás, as pessoas que estão em cima, as pessoas que estão Ah, embaixo. entendi. Entendi, ela está falando aqui isso, Ju, pessoas abaixo, etc. Na verdade, eu estava pensando numa coisa menos, mais simples, digamos assim, do que essa colocação que a Raquel está falando, porque eu acho que o que a Raquel está falando nos permite fazer uma série de outros questionamentos, uma série de outras colocações a respeito do palco italiano, né, que diz respeito ao poder do palco italiano, inclusive ao fato do palco italiano ser um palco suspenso, né? Você, quando é ator, você está acima do público, você olha do público de cima para baixo, etc. e tal. Na verdade, o palco italiano clássico, a técnica está inteiramente escondida, né? Você esconde tudo, é como se fosse uma lei do teatro italiano, do palco italiano clássico. Mas o que eu estou querendo falar é uma coisa muito específica, é que uma tecnologia, a tecnologia que era aplicada nos navios, ela é aplicada diretamente na construção do palco italiano. Então, quando você tem, por exemplo, alçapão abrindo no palco italiano, é exatamente o mesmo tipo de tecnologia que você tem ali no barco, para você poder fazer o cara andar aqui em cima e não cair. Ele tem os locais onde ele vai abrir aquilo lá, por exemplo. Então, alçapão é uma tecnologia que foi empregada no barco. Mas isso aí você pode falar assim, foi empregada no teatro medieval, etc e tal, né? Tem uma tecnologia que vem direto do barco. Toda a tecnologia de você subir e descer, os contrapesos que são usados para você subir e descer vara no teatro, é exatamente a mesma tecnologia que era usada para você subir e descer os mastros ali, subir e descer aqueles panos gigantescos nos mastros. Então é o mesmo tipo de contrapeso que é utilizado. Então você vê que o palco italiano é um palco, né, o teatro, ele vai de fato pegando essas tecnologias que estão colocadas na sociedade e jogando para dentro do seu espetáculo. Uma coisa que eu não falei, por exemplo, na época da Grécia, desde a época da Grécia, o ápice do teatro grego, né, que é o século V a.C., é exatamente aquilo que a gente chama de século de Péricles, né, o cara que comandava a Grécia lá naquele momento, século de Péricles. É um século também de um desenvolvimento técnico muito grande, né? A Grécia inteira está vivendo um desenvolvimento técnico muito grande. Então é por isso, de certa maneira, também que você tem um desenvolvimento do próprio teatro grego ali. Então era isso que eu estava pensando. Agora é óbvio, dentro do teatro você também poderia abrir para uma série de discussões que são essas que a Raquel está colocando e tal, né? Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que eu quero falar mais a bobagem. Já vou antecipar que é bobagem, assim, talvez. Vai lá, adoro bobagem. Eu tenho a impressão que eu vi no vídeo, nesse vídeo que você falou pra gente ver para hoje, que o palco italiano, ele foi criado, foi tipo assim, meio que o primeiro palco a fechar, né? Fechar um lugar aqui acontece teatro. Antes era meio que ao ar livre, enfim. E aí, esse é o teatro que a gente tem até hoje, assim, né? Tipo, o que, enfim, né? Com mais expressão, talvez, assim, né? Quando a gente pensa num palco, a gente pensa no palco italiano. E aí eu fico pensando no porquê, né? Tipo, qual que foi... Você tem uma visão disso, assim? Qual que foi o motivo de, no Renascimento, eles terem fechado o palco e falado agora é isso? Qual que foi a finalidade que eles pensaram? E por que a gente continua nisso, assim, né? Tipo, qual que é a finalidade que a gente está cumprindo com isso? Eu acho que hoje em dia a gente não tem tanto essa consciência. Eu acho que quanto eles tinham, assim. Talvez. Não sei. Fez sentido? Eu não sei se eu tenho exatamente uma resposta para isso, né? Acho que, na verdade, quem quiser fazer algum comentário sobre isso que a Júlia está falando, também fique à vontade de fazer.
que vocês acham? Por que é o teatro que ainda está colocado hoje e tal? Eu não sei se se é exatamente isso do motivo de ser o teatro que está colocado hoje, mas eu acho interessante essa coisa, porque você meio que torna privado algo que é público, assim, né? O teatro antes acontecido na rua, ele é, por exemplo, se você for pegar a comédia delight, que é uma coisa que acontece na rua e não é exatamente institucionalizado, talvez quem conheça mais de comédia delight possa contribuir nisso daí. É, acontecia na rua, então era uma coisa popular, né? Agora, quando você tem um prédio teatral, você meio que já coloca o teatro naquela caixinha de aqui pode-se fazer teatro, nos outros lugares é pelo menos estranho, assim, né? Não sei. Você já vai tirando dessa camada do público, assim, né? Do público no sentido de todos, acessível a todos. E vai jogando, e daí joga essa coisa também do palco elevado, né, de criar uma grande ilusão, na rua é muito mais difícil você criar uma ilusão do que no palco italiano, que é uma coisa pensada para isso, né? Que está com todos os mecanismos escondidos, e depois vem a luz elétrica também, que também já é uma outra maneira, né? Que a tecnologia vai mudar a maneira de fazer teatro. Daí você consegue criar ambientações através da luz também, mudar de cor, enfim, né? Isso vai mudando tudo. E foi no Renascimento também que tem esse surgimento do capitalismo, né? Assim, com mais do jeito que a gente conhece hoje, assim. Eu acho muito bacana essas coisas que vocês estão discutindo, vocês estão trazendo para discussão, porque eu acho que vocês estão. Eu concordo basicamente com tudo que vocês estão falando, né? Eu acho que a ideia do palco italiano. Na verdade é o seguinte, o palco italiano não é uma coisa que eu quero falar, tipo assim, ele é mal, digamos assim, né? Mas de certa maneira, essa discussão que vocês estão trazendo é uma discussão que a gente pode depois fazer com relação à tecnologia como um todo, né? Que é perguntar o seguinte: a tecnologia ela é isenta de valores ou ela tem valores dentro dela, né? Quer dizer, é a ideia de perguntar o seguinte: o palco italiano em si ele é problemático, ele traz valores intrínsecos ao palco italiano, ou vai depender da maneira como você vai usar o palco italiano? Então, essa ideia da neutralidade da tecnologia, que eu, particularmente, já adiantando para vocês, eu não concordo com essa ideia de neutralidade da tecnologia. E vocês mesmos estão trazendo elementos para esse tipo de discussão. Quer dizer, o palco italiano é efetivamente uma maneira de você empregar a tecnologia que você tá domando o teatro que existia antes, você está domando em dois sentidos, na verdade. Você está tirando ele da rua, como o Pedro está falando, e está colocando ele dentro de uma máquina de fazer teatro que é incrível. Você ganha o teatro também por aí, né? Não só pelo fato assim, não é de você vai proibir o teatro de acontecer na rua, mas você coloca o teatro dentro de uma máquina que é capaz de fazer tudo o que você imagina. Então você coopta, digamos assim, os artistas para uma máquina de fazer teatro, que é a máquina que está aí ainda. E como a Júlia colocou, é o nascimento do capitalismo, né? É o nascimento da transformação efetiva do teatro numa mercadoria, em algo para ser vendido, algo para ser comprado, né? Então é como você cria uma mercadoria a partir do teatro. Você tira ele da rua, coloca ele dentro. Então, a tecnologia teatral aí, ela é uma tecnologia efetivamente interessada. Ela não é uma tecnologia assim, é um instrumento que a gente pode usar de diversas maneiras. Não. Na verdade, você vai ter toda a discussão que o Brecht vai fazer depois, é uma discussão de tentar atacar esse palco, né? De certa maneira, não é toda a discussão que ele faz, mas uma parte da discussão dele importante é de como atacar esse palco, é de como desmanchar esse palco, né? É de como transformar esse palco numa outra coisa. Por quê? Porque o palco é intrinsecamente interessado, é uma tecnologia, a tecnologia não é neutra, ela é uma tecnologia voltada para isso, né? Feita para isso.
E se a gente for pensar até o lugar do espectador mesmo, nesse palco italiano, de um lugar de. Enquanto na rua ele está lá e, de certa forma, interfere no mesmo plano, né, que quem está ali atuando e contando a história, num palco italiano ele já vai para um lugar de espectador mesmo, assim, né, de assistir e de não ter ação nenhuma, assim, de estar lá simplesmente para ver uma história acontecer e ser enganado, né, por uma mentira muito bem contada, com muita ilusão, com muito potencial, que tudo isso que o palco italiano propõe, e que eu acho que, de certa forma, os espaços alternativos eles dão uma quebrada, assim, né? Igual no vídeo lá fala que o lugar vai influenciar na maneira como o teatro é feito, né? Você fazer por exemplo, um Hamlet num teatro de arena e fazer um Hamlet num palco italiano ou na rua, ou no Morro da Forca, ou no The Art, isso tudo vai mudar muito, né? De como vai se fazer, como o espectador vai se posicionar, e isso tudo já é político, já a forma também tem um conteúdo, né? A maneira como você escolhe contar essa história, o lugar onde você escolhe contar essa história, já diz muito sobre quais são as suas intenções com essa história, né? Eu acho perfeito isso aí que a gente está discutindo. Eu acho que é bem por aí mesmo. Então, de certa maneira, é essa ideia, né, da tecnologia sendo empregada ali para você conformar alguma coisa no teatro. Então, isso que o Pedro está falando, eu fico imaginando, né? Você na rua, vendo um espetáculo de rua, e você, porra, eu tô afim de ouvir o que o ator falou lá, mas aí tem um cachorro latindo aqui, tem um outro cara vendendo, tem um mendigo gritando e pedindo dinheiro. Aí você coloca tudo isso dentro de um local fechado, onde você vai ter uma concentração para isso. É óbvio, você tem uma maneira de se portar, né, elegante, vestido, etc. Tal, que diz respeito a esse espaço. Mas a próprio desenvolvimento acústico, por exemplo, do espaço, que vai te permitir ouvir com muita, né, o som que o ator está projetando, ele vai chegar perfeito no seu ouvido, então você vai ter a palavra sendo dita de uma maneira muito mais evidente, né, compreensível. Quer dizer, você ganha o teatro dessa maneira. Você vai cooptar os artistas dessa maneira, com um desenvolvimento técnico e tecnológico, com a aplicação tecnológica disso no espaço, que vai te permitir fazer uma obra perfeita. E você, como um dramaturgo, queria escrever coisas geniais, brilhantes, bonitas para serem ouvidas e vistas. Aí você sai da rua, que é esse lugar, sabe, lotado de gente que não está nem aí, gente que não compreende o que você está falando. Vou levar isso para dentro de um teatro bonito, construído, acusticamente perfeito, cheio de varas em que né, você está cooptando o teatro por aí, né? E eu não estou dizendo isso no sentido de, tipo assim, ó, não vão para o palco italiano é o demônio. Não é isso que eu estou dizendo. Agora, eu estou dizendo que o palco italiano não é neutro, né? Então, essa própria questão que o Pedro colocou, quer dizer, quando você senta como espectador no palco italiano, você olha para cima para o ator, né? O ator e a atriz. E lembrando, inclusive, isso, né? Que você, no palco italiano original, você olhava só para o ator, porque não tinha atriz, né? As mulheres eram proibidas de atuar. Então, você senta ali e olha para cima. Então, a situação é essa, né? O palco é muito superior a você. Então, na própria estrutura está colocado uma relação que não é neutra, né? A tecnologia, a aplicação da tecnologia no teatro não é uma aplicação neutra, não é neutra de maneira nenhuma. Olha, gente, eu estou vendo aqui que nós chegamos já às 18h02. Então a gente chegou um pouco aí no limite da nossa aula. Alguém quer falar mais alguma coisa? E aí eu já vou dizendo o seguinte, a próxima aula, eu estou pensando na transformação das nossas aulas a partir daquilo que vocês estão colocando. Eu penso que a partir da quarta aula, essa é a nossa segunda, a gente vai ter a terceira. A partir da quarta aula, eu já vou propor para vocês uma coisa bem diferente daquilo que está lá no Moodle. Eu vou fazer uma mudança no Moodle. Marshall McLuhan, isso aí. Vou fazer uma mudança lá na programação do Moodle para que a gente possa caminhar por outro local, tá? Porque não precisa ser aquele que está lá. Mas ainda gostaria de fazer a terceira aula, voltada para essa discussão da tecnologia, e aí eu vou mudar isso a partir da quarta. Alguém quer colocar mais alguma coisa para a gente poder fechar?
Gustavo, pode falar, cara. Eu não queria te reprimir, não, cara. O Gustavo colocou a placa. Ah, não, o Gustavo tá aí. Gustavo não vai falar, não, cara? Falar o quê, cara? Obrigado pela aula, obrigado a todo mundo que veio aí, que participou, que fez pergunta, pessoal que ficou em silêncio, respeitando a fala do professor, pessoal que anotou, pessoal que não anotou porra nenhuma, mas que baixou o slide para estudar depois. Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Não saiam de casa, se for sair de casa, usa máscara, bebe um pouco de álcool em gel e é isso. Com esse recado maravilhoso do Gustavo, acho que a gente pode encerrar a aula hoje, né, gente? E eu também queria agradecer aí a presença síncrona de todo mundo e vamos que vamos seguir lá no Moodle, as mudanças que vão acontecer, eu vou propor alguns outros vídeos lá, e dessa vez eu vou criar uma apresentação que permita com que as pessoas possam falar, porque dessa vez eu acho que eu falei muito, enfim. Também estou empolgado, vou sentindo falta de aula, né? E aí vira isso. Pessoal, até mais, um abraço para todo mundo. Até semana que vem. Sexta-feira tem seminário, mas semana que vem nós estamos aí de novo. Beijo. Tchau. Todo mundo vai embora correndo, que isso? Né? Mas sempre fica a galera assim do final. Tchau, gente. Cuida de Falou. vocês. Tchau. Na paz. Falou, galera. Valeu. Beijos.